Silêncio no tribunal. Olá, meninas, boa noite. Sejam bem-vindas. Semana Livre da Endometriose começou. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar o comentário. Semana Livre da Endometriose. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês de novo em mais uma live. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu já vou falar da nossa convidada. Opa, que o negócio caiu aqui. Lembrando que começamos hoje, então, a nossa Semana Livre da Endometriose. E o primeiro vídeo já está no ar. Então, você que não fez a sua inscrição ainda, não se inscreveu para participar da Semana Livre da Endometriose, é gratuita, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você participar. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar, depois da live, claro, né? Você vai clicar no link azul do meu perfil, vai fazer a sua inscrição, que é gratuita, e se cadastrar para você poder assistir o vídeo 1 que vai ao ar hoje, tá? Já tá no ar, inclusive. E aí, ao longo da semana, nós vamos ter outros vídeos. Na quarta-feira, a gente vai ter o segundo vídeo, sexta-feira, o terceiro vídeo, e na segunda-feira, dia 1º, o último vídeo da nossa semana, tá bom? Boa noite a todas. Vani, ela é minha tia, oh meu Deus. Andressa, Giovana, sejam bem-vindas, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. E deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui para eu poder chamá-la. Aqui, deixa eu achar aqui. E aí, vocês que tiverem dúvidas, lembrando que o nosso tema da nossa live hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da endometriose. Vamos falar também sobre a indicação da fertilização in vitro, né? Com a nossa convidada. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem para mim aqui no pontinho de interrogação, que depois a doutora Maria Luísa vai responder todas as dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Aqui, ela já tá aqui. Vou chamar. Boa noite, Leila, Fátima, Gisele. Olá, doutora Maria Luísa. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Ana, tudo bem? Eu tô ótima, que bom, que prazer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pelo convite, fiquei super honrada. Ai, que bom, fico feliz. Então, meninas, deixa eu apresentar a doutora Maria Luísa para vocês. A doutora é ginecologista, especialista em reprodução humana, né? E diagnóstico em endometriose, que é o nosso assunto de hoje. Então, eu até falei para as meninas, se elas tiverem dúvidas, deixar no ponto de interrogação as perguntas, né? Que é um assunto que a gente tem muito interesse. E eu, principalmente, como já passei por isso, né, doutora, eu sei o quanto é difícil esse diagnóstico, quanto é demorado esse diagnóstico. Né? Você quer falar um pouquinho de você, do seu trabalho? Fica à vontade. Não, fale da sua experiência e a gente vai conversando. Pode ser? Ou você quer conversar? Não. Eu vou falar um pouquinho, então. Então, assim, né, em 2016, eu tinha parado de tomar um anticoncepcional, porque eu tomei anticoncepcional por muito tempo. Então, no que eu parei de tomar, um ano após eu comecei a ter dores, né? Eu nunca tive cólicas menstruais na vida, assim, porque eu tomava anticoncepcional, então não tinha dores. E aí parei o anticoncepcional e comecei a ter essas cólicas menstruais muito intensas, né? O intestino começou a não funcionar. E a minha irmã já teve o diagnóstico de endometriose. Ela já tinha feito uma cirurgia. Então, comigo foi relativamente rápido e fácil, porque eu estava, né, esperta e tudo mais em relação a isso. Então, eu procurei alguns médicos e consegui ter esse diagnóstico rápido, assim, sabe? O primeiro médico que fez o exame em mim de toque, eu já senti muita dor, ele falou assim, isso é endometriose. Então, foi o diagnóstico rápido. Mas o que eu escuto as meninas falando é que, por conta de muitas mulheres serem assintomáticas, não terem sintomas, ou então estarem usando o anticoncepcional, os médicos acabam não suspeitando, né? O ginecologista geral, por exemplo, não suspeita e não acaba não mandando essa paciente para poder fazer um exame específico. Como que você percebe? Você também percebe dessa forma? Sim, olha, Ana, o tempo médio de diagnóstico no Brasil é de 7 a 10 anos. Então, a mulher ela fica 7 a 10 anos para conseguir um diagnóstico correto, né? Uhum. Então, assim, essa é a minha realidade, né? Então, eu sou ginecologista, gente, mas hoje em dia eu não trabalho mais com ginecologia geral. Eu faço só a parte de infertilidade, né, de reprodução assistida, e faço ultrassonografia também, ginecológica, né? E essa parte de diagnóstico de endometriose, que é uma parte bem específica, né? Que eu estou me especializando cada vez mais.
Então, é um exame ainda muito pouco conhecido, tá? Então, a gente Sim. trabalha muito isso. Eu digo que é uma das minhas lutas é falar sobre endometriose, porque a gente vê que a maioria dos ginecologistas ainda não valorizam tanto as queixas, né? E aí, Uhum. é que a gente tem as pacientes assintomáticas, né, Ana, também. Você teve muita sorte de você ter queixa. Então, eu digo ao Uhum. paciente, quando a paciente tem queixa, é muita sorte, né? Que aí a gente consegue partir para um diagnóstico mais rápido. E você teve a sorte, né, assim, infelizmente, da sua Sim. irmã ter o diagnóstico e você atentar para isso. Aham. Então, hoje em dia, a gente tem exame específico para diagnosticar endometriose, tá? Então, assim, não tem nenhuma justificativa de uma mulher demorar 10 anos para ter o diagnóstico de endometriose. É Então, muito tempo, né? a gente tem aquele quadro clínico suspeito, né? Então, quais Uhum. são os principais sintomas da endometriose? Que são os sintomas que você tem que suspeitar, né? É aquela cólica menstrual, principalmente aquela cólica menstrual que vai piorando ao longo do tempo. Então, é aquela paciente que diz assim, doutor, olha, eu não tinha dor nenhuma para menstruar, faz uns 2 anos que eu tô tendo dor. Ou então, não, eu já tinha dor, sempre tive dor, mas agora minha dor tá muito pior. Eu não precisava tomar nada, agora eu preciso tomar remédio. Uhum. Isso é uma queixa importante. A queixa da dor para ter relação sexual, né? Nossa. Uhum. Relação sexual não é para doer, gente. Você pode ter Uhum. uma dor dependendo da posição, né? Alguns dias você pode estar com uma libido mais baixa, enfim. Mas Sim. você tem sempre aquela dor para ter relação sexual, isso não é normal, né? A gente precisa investigar. Outra queixa importantíssima é a dor retal. Então, a paciente diz assim, doutor, eu menstruo, tenho dor retal. Dor para fazer cocô, dor para Uhum. evacuar. Então, Uhum. é importante ver isso. Outra coisa que, assim, as pessoas não valorizam é dor para urinar quando está menstruada. Então, existe a endometriose vesical, a endometriose na bexiga, que a principal queixa é essa. A paciente diz, doutora, mas elas dizem principalmente assim, doutora, eu menstruo, tenho infecção urinária. Uhum. Na verdade, não é infecção urinária, né? É. É a endometriose É. na bexiga. Então, tem que suspeitar também. E outra coisa importantíssima é a infertilidade. Então, assim, Uhum. uma pessoa tem dificuldade para engravidar, tá mais de um ano tentando, não está conseguindo. Não tem outra causa, né? Não tem fator masculino, não tem fator na trompa. Procure endometriose. É obrigado a gente investigar. Investigar. Porque a gente acaba vendo muito essas mulheres que acaba chegando muito para mim, pacientes assim, que fala que a médica diagnosticou como a fertilidade sem causa aparente. Né? E eu estava até lendo sobre isso e não existe a fertilidade sem causa aparente. Alguma coisa tem, ou é um fator feminino ou é um fator masculino, né? Que implica aí que esse casal tem esse prejuízo aí na fertilidade, né? Então tem que E investigar, para né? você dizer que ela não tem causa, você tem que indicar uma videolaparoscopia, que é aquela cirurgia, Uhum, diagnóstica para saber se não tem nenhuma endometriose superficial, porque uhum, existem vários tipos de endometriose, tá? Então, existe uma endometriose, que é a endometriose superficial, é aquela que está só por fora dos órgãos. Essa endometriose, ela não é vista em nenhum exame, tá? Então, nem a ultra, nem a ressonância com preparo intestinal, eles não conseguem diagnosticar endometriose superficial. Então, essa endometriose, que também pode dar queixa, dá menos, mas pode dar, e pode dar infertilidade também, ela só é vista em cirurgia. uhum. Na hora Então, que coloca a câmera lá e consegue perceber, né? isso. Uhum, Então, para a gente dizer, porque existe a infertilidade sem causa aparente, Ana, só que ela só existe em 10% dos casos, então é muito pouco e você precisa uhum, passar por toda essa investigação para você dizer que não tem causa ali, tá? uhum. Perfeito. Muito bom. E uma outra coisa que eu ia comentar com você também é aquela coisa assim, né? Eu imagino que com a sua experiência, a forma como você dá durante o seu exame, você dá esse diagnóstico para o paciente, né? Isso faz muita diferença, porque geralmente quando a gente recebe um diagnóstico médico, a gente já pensa em mil coisas. Geralmente a gente não recebe de uma forma tão carinhosa, tão afetuosa, né? Então, ter esse cuidado na hora de falar para a paciente, principalmente se é uma paciente que está tentando engravidar há muito tempo e não consegue, e aí já sabe o que é endometriose, já pesquisou sobre isso, falar de uma forma, né, mais assim, mais tranquila para essa paciente faz diferença, porque senão às vezes o médico já apavora a gente já fica apavorada, pensa que já E de cara é, já acha que não vai né, conseguir engravidar, né?
Isso, hoje mesmo eu atendi a paciente dessa, fiz uma ultra, ela disse, doutora, eu tô arrasada porque eu tô descobrindo que eu tenho endometriose. Ainda tem jeito, ainda posso engravidar. Então, assim, tem que ter muita calma, né? Muita paciência e se colocar muito no lugar do outro, né? No lugar dessa mulher. Sim. Uhum. Existir essa plaquinha, né? Eu tenho endometriose, então É, eu é. engravido, morro de dor, eu sou uma pessoa sofrida. E, assim, a gente consegue ter, você mais do que ninguém sabe, né? Que a gente tem esses hábitos de vida que a gente consegue mudar muita coisa. A endometriose é uma Uhum. coisa que consegue melhorar bastante com melhorando hábitos de vida, alimentação, sono. Uhum. Então, são coisas que a gente consegue mexer realmente, né? Uhum. Claro, Uhum. nem todo mundo responde da mesma forma. A gente vê pacientes que realmente precisam partir para outro tipo de tratamento, mas assim, é essencial que você tenha esse acompanhamento com um especialista, né? Sim. Nutricionista, fisioterapeuta, toda uma equipe para cuidar, Uhum. né? Muito bom, muito bom. Doutora, é assim, então assim, só algumas perguntas aqui para a gente entender. Você falou sobre a ultrassonografia, né? Mas quais são os exames assim, referências, exames que são padrão ouro para poder fazer o diagnóstico de endometriose? Além da ultrassonografia, existem outros exames complementares, né? Isso. Então, assim, hoje em dia a gente tem para diagnosticar a endometriose profunda, tá, gente? Então, a endometriose profunda é aquela que atinge o peritônio. Então, o peritônio é toda aquela camada que cobre os órgãos da pelve, tá? Então, existe Uhum. peritônio cobrindo o útero, os ovários, o intestino, tá? Então, todos aqueles locais são focos de endometriose profunda, tá? Que é aquela endometriose que dá mais queixa, que pode atingir as trompas, que dá mais infertilidade, tá? Então, essa endometriose, existem dois exames específicos para diagnosticar esse tipo de doença. Um é a ultrassonografia com preparo intestinal e o outro é a ressonância de pelve com preparo intestinal. Então, nos dois exames, a paciente faz um preparo específico para endometriose. Não adianta fazer esse exame sem o preparo, porque a gente não consegue avaliar completamente os órgãos. A paciente vai ter esse exame feito por um especialista, por uma pessoa que já tem a prática daquele exame, né? E a gente vê pessoas que não têm experiência com endometriose fazendo uma ressonância e dizendo não tem endometriose. Mas aquela Uhum. pessoa treinou o olho dela para ver endometriose numa ressonância, tá? Uhum. Muito importante que seja uma pessoa treinada para ver esse tipo de lesão. Que é um exame específico, tá? É um exame que a gente demora a prática, a experiência, a gente precisa fazer várias vezes para conseguir realmente ter um exame bem feito, um exame que consiga ajudar aquela mulher. Tá? Sim. Então, os tipos de exame, eles têm a mesma especificidade, eles são específicos para a endometriose, a depender de quem está executando, né? O operador dependente. Então, existem algumas diferenças, assim, básicas. A ressonância, ela vê lesões mais distantes do transdutor, tá? Então, lesões de intestino mais alto, lesões de nervos, a ressonância, ela vê melhor. A útero, Uhum. ela vê melhor lesões menores. Então, aquelas lesões que estão atrás do útero, que é o principal local da endometriose, lesões muito pequenas, a outra ela é mais específica para isso. E a lesão intestinal, a lesão de reto, que é a principal localização do intestino, a outra também ela consegue mapear melhor com a ressonância. Mas os dois exames, eles são específicos para diagnosticar essa doença. Então, se você fizer esse exame e não tiver endometriose profunda, você não tem endometriose profunda. Você pode ter endometriose superficial, que é essa, Uhum. aquela que você só vê em cirurgia, tá? A Uhum. profunda, a gente fazendo o exame por especialista, tem que diagnosticar ou não, né? Excluir Uhum. também. Porque também existem outras causas de dor pélvica. Então, Sim. Não excluir necessariamente que é dor que vai ser endometriose, né? isso. Precisa realmente. Existe a adenomiose, que é muito relacionada, são primas, né? Existem dores vasculares, existem dores ortopédicas. Então, quando a gente estuda esse exame, quando a gente está aprendendo, a gente aprende a diferenciar também esses tipos de doenças, tá? Uhum. Específico. Então, assim, existem algumas indicações para se fazer esse exame, tanto a ultra quanto a ressonância. Então, a paciente, por exemplo, que vai para uma cirurgia de endometriose, ela precisa ter esse mapeamento, né? Porque é diferente uma pessoa que tem endometriose só no ovário, é diferente de outra pessoa que tem no ovário e no intestino, é diferente Sim.
pessoa que tem no ovário, no intestino e tá pegando a bexiga, né? Então, o tipo de equipe que vai entrar nessa cirurgia, por exemplo, né? Faz Uhum. toda a diferença a gente saber onde são as lesões, os tamanhos das lesões, se a lesão está aderida ao intestino, se não está, né? Por onde eu Uhum. vou abordar. Então, tudo isso é importante. Então, a paciente que vai operar, ela tem que fazer um mapeamento. Uhum. Tem uma suspeita, às vezes a gente faz uma transvaginal, isso é cada vez mais frequente comigo. Eu estou fazendo uma transvaginal de rotina daquela mulher e vejo um foco suspeito de endometriose. Essa paciente, ela precisa realizar um mapeamento, ela precisa fazer o exame específico, né? Para a gente saber se ela realmente tem endometriose profunda, quantas lesões, qual o tamanho. Tá? Então, é um exame super específico e que poucas pessoas conhecem. Uhum. E quando a gente fala de exames de sangue, por exemplo, existem alguns que você acaba solicitando, alguns, por exemplo, marcadores de inflamação. Já se falou muito sobre o CA125, isso ainda é uma prática de vocês? Como que é? Ou não acaba não pedindo? Hoje em dia, a gente sabe, ele não é mais diagnóstico, tá? Uhum. É, a paciente está com suspeita de endometriose, faz o CA125, deu normal. Não quer dizer que ela não tem endometriose. O Uhum. CA125, hoje em dia, ele é útil para fazer o segmento da doença. Então, a gente Uhum. tem aquela paciente com endometriose, a gente vai dosar esse marcador e aí a gente vai fazer o acompanhamento, vamos fazer o tratamento, se está melhorando esse marcador, se não está melhorando, tá? Então, ele não é diagnóstico. O diagnóstico é por imagem Por ou, imagem. ou a ressonância. A endometriose, Uhum. tá? Uhum, perfeito. E quando a gente fala de mulheres assintomáticas, né, que é cada vez mais frequente, assim, eu percebo, a pessoa fala, nossa, eu nunca senti nada, nunca tive cólica, nunca tive dor na relação e tal. Essa descoberta, ela se dá mais através de uma mulher que está tentando engravidar e não consegue, né? Ela vai começar a investigar e acaba tendo o diagnóstico, né? Eu que Como que você observa, assim, essas mulheres que são assintomáticas? Eu vejo bastante, a gente faz muito diagnóstico no consultório de infertilidade, porque elas nos procuram pela infertilidade e aí a gente vai investigar a endometriose, né? Tá Uhum. relacionado. Então, assim, 50% das mulheres com endometriose, elas têm dificuldade para engravidar. Então, é Sim, muito alto, né? Então, assim, muito sempre alto. suspeito, eu tô lá fazendo uma ultra de rotina. Se eu diagnosticar uma endometriose ali numa mulher, na mesma hora eu já pergunto, você tem filho? Você quer engravidar? Agilize, né? Então, assim, um conselho que eu posso dar é: você Uhum, tem idoso e você pensa em ter filho, se puder, engravide logo, né? Porque uhum. pode ter dificuldade, não quer dizer que vá ter, né? Sim, Você mas pode... pode acontecer, né? Então, assim, para você ter ideia, Ana, na nossa clínica de reprodução humana, então, nas clínicas de reprodução assistida do Brasil, o índice da quantidade de mulheres com endometriose é em torno de 60%. Então, Muito 60% alto. dos pacientes de infertilidade elas estão lá fazendo tratamento, tá? Uhum, Tem endometriose, assim, é alto, né? uhum. Em relação à cirurgia, né? Que a gente sabe que o objetivo do médico cirurgião é fazer, é operar, né? Mas a gente sabe que não são todas as mulheres que têm indicação para cirurgia. Quanto que a cirurgia realmente é indicada para essa mulher? Então, Ana, assim, essa indicação ela é bem individualizada, né? A gente não consegue ter uma regra. Para a mulher que quer engravidar, então, assim, isso já é fato, tá? Então, isso não sou eu que estou falando, a gente já tem artigo, publicação sobre isso. Uma mulher que quer engravidar e tem o diagnóstico de endometriose, a fertilização in vitro dá muito mais chance dela engravidar do que uma cirurgia, Que é tá? a cirurgia. Eu não Uhum. consigo generalizar. Então, tem mulheres que têm lesões muito avançadas, que não conseguem ficar, assim, não consegue ficar em pé com a menstruação durante o mês inteiro. Então, talvez essa mulher tenha que operar antes, né? Então, a gente tem que Uhum. individualizar cada caso. Uhum. Tem alguns casos que são realmente para cirurgia, como casos que pega ureter, que são casos mais graves, né? Lesões de apêndice são casos que a gente tende a indicar Eu melhor. tinha no apêndice. Eu tinha no apêndice. Na minha primeira, eu já fiz duas cirurgias, né? Na minha primeira cirurgia, eu retirei o apêndice. Só o apêndice. Na primeira, sim, só o apêndice. Na segunda, eu tirei 10 centímetros do intestino. Então, assim, lesão intestinal tem que ter muito cuidado quanto às lesões, o tamanho da lesão, se a gente vai, por onde a gente vai abordar, né? Se vai precisar algum tipo de tratamento extra.
Então, a cirurgia ela é muito bem indicada para vários tipos de paciente, mas para paciente que quer engravidar, se ela operar antes de ir, por exemplo, para uma fertilização, a chance dela diminui bastante, tá? Eu estava lendo Aham. um novo que saiu agora, a dosagem do AMH, que já ouvi que perguntaram alguma coisa aqui. Então, a Sim. AMH é um hormônio antimileriano que ele prediz a sua reserva ovariana, né? Quantidade de óvulos. Uhum. Uhum. Ele cai, na cirurgia, quando você opera um ovário só, esse antimileriano cai. Quando você opera os 2 ovários, ele cai muito mais. Então, mostrando que realmente a cirurgia diminui reserva ovariana. Tá? Isso é Uhum. fato. Algumas pacientes não vão conseguir fugir disso, mas a maioria, então, assim, as minhas pacientes, a gente sempre tenta programar da seguinte forma: o paciente quer engravidar, a gente vai fazer uma fertilização, vai congelar seus embriões, a gente vai guardar aquela sua reserva, né? Preservar. E aí depois você vai operar e vai se programar para receber esse embrião. Então a gente Sim. geralmente pensando sempre na fertilidade da mulher. Uhum. Eu lembro quando minha primeira cirurgia em 2016, eu estava assim, num nível tão desesperador, eu tinha tanta dor, estava tão ruim minha vida, eu estava num estado muito crítico. E eu lembro que o médico chegou a comentar comigo sobre isso, né? Olha, o seu endometrioma no ovário esquerdo está muito grande, né? Talvez vai ser necessário remover esse ovário e tudo mais. E na época, engravidar era um desejo meu? Era, só que o mais importante para mim era a minha qualidade de vida. Então eu cheguei a falar isso, falei, olha, doutor, se precisar, você tira, pode tirar o que tiver que tirar, porque eu estava tão desesperada para poder, né, retomar minha qualidade de vida e poder viver novamente. E eu vejo, como eu acompanho muito os meus exames, né, graças a Deus eu tinha um valor de antimileriano bom, né? Eu acho que apesar da endometriose tinha uma reserva boa, que acompanho desde 2016 os valores, né, anuais, assim. Teve uma queda importante depois das 2 cirurgias, mas ele era um antimileriano bom, que me permitiu, acho que deu essa segurança talvez para o médico de poder fazer a cirurgia, né? Sem poder Que prejudicar, bom né? que você tinha um antimileriano antes da cirurgia, que eu vejo muito assim, médico indicando cirurgia sem nem avaliar a reserva ovariana daquela mulher. Uhum, uhum. Tem que sempre, mulher que não tem filho, tem que sempre pesar isso, porque a infertilidade Sim, é associada à endometriose. sim, Sempre. sim. Com certeza. Chegaram algumas perguntinhas aqui, depois no final a gente vai responder as perguntas, tá, meninas? Então vamos continuar aqui. Tem algumas perguntinhas ali sobre. A gente já vai explicar o que é FIV, mas antes a gente falar sobre. Bom, vamos falar sobre a FIV agora, então, né? A gente falou do diagnóstico, da indicação de cirurgia e tudo mais. Quando a gente pensa numa mulher com endometriose, que tá ali que tem uma infertilidade, né? Então, assim, mais de um ano tentando engravidar e não consegue. Quando que existe realmente a indicação da fertilização? É uma coisa que tem que ser conversada com a paciente e as duas, tanto o profissional quanto a paciente, tem que definir isso junto, né? Mas qual que é o momento que você fala assim, olha, para você nesse caso, como você quer muito ser mãe, a sua maior chance, né, para poder aumentar aí é a fertilização. Como que você vê assim para explicar para a paciente que talvez seria a melhor opção para ela? Então, assim, a gente sempre tem que pesar, Ana, até que ponto vai compensar ela tentar engravidar naturalmente, para que ela tenha uma boa chance de gravidez natural, sem que a doença dela avance tanto que não prejudique uma FIV posteriormente. Enfim, o que é que eu tô querendo dizer? Ela tá tentando engravidar naturalmente, tá? A gente tem gravidez natural com endometriose, a gente sempre tenta a gravidez natural. Então, a melhor Uhum, tem a gravidez natural, né? uhum, Fertilização é um recurso, então FIV, gente, é a fertilização in vitro, né? uhum, A FIV é um recurso que a gente tem para melhorar as chances de gravidez dessa mulher. Então, a gente sempre tem que pesar. Vale a pena ela tentar engravidar naturalmente, mas a endometriose dela está evoluindo muito rapidamente, né? Ou não. Ou vale a pena ela ir direto para uma fertilização. Como é a reserva ovariana dela? Então, a reserva ovariana é um fator muito importante. A reserva uhum, ovariana boa, você fica mais tranquilo, né? De tentar uhum. um pouco mais. Existe o fator tubar. Então, a endometriose, com frequência, ela atinge as trompas, as tubas uterinas. Então, o paciente que tem alteração de tubas, a fertilização é o melhor caminho, tá? Uhum, 35 anos, é uma paciente que já está na queda de reserva ovariana, né? Então, a mulher, ela nasce com aquela quantidade de óvulos e ao longo da vida a gente vai perdendo, né? Esse é o nosso natural, né? Diferente do... sim. Então, a gente tem que sempre pensar, né? Até quando essa mulher vai esperar
para perder reserva ovariana, para daqui a 2 anos tentar fazer um FIV e o resultado ser muito menor. Então, isso tem que ser conversado. Enquanto isso, tem outros pacientes, doutor, eu não vou para FIV, sou totalmente contra a FIV, tem um bloqueio, né? E a gente tem que ajudar essa mulher a engravidar naturalmente, né? Então, tudo tem que ser pesado. O tempo de infertilidade é muito importante, tá, gente? Então, mais de 2 anos, mais de 4 anos de infertilidade já é um tempo muito importante. É um tempo, uma pessoa que tenta engravidar em casa por 4 anos e não está conseguindo, a FIV é o melhor caminho para ela, né? Quanto tempo mais ela vai ficar perdendo qualidade de óvulo, perdendo quantidade de óvulos? A endometriose, para mim, o pior da endometriose não é a trompa, não é a dor. Para mim, é diminuir qualidade de óvulo. Sim. Mais a fertilização de uma paciente com endometriose, a gente vê a qualidade daquele óvulo. É um óvulo de má qualidade. E isso é uma coisa que você não consegue avaliar, né? A gente consegue ver quantidade de óvulos, mas a gente não consegue avaliar a qualidade. Então, eu olhando para você, Ana, não sei se a qualidade do seu óvulo é boa, não existe exame para isso. Não tem como saber. Então, é cruel, sabe isso? Então, a gente precisa correr, né? Correr contra o tempo e tentar melhorar o máximo de qualidade de óvulo dessa paciente, que hoje em dia a gente já tem muito recurso, você sabe mais do que eu, suplementação, dieta, né? Hábitos de vida. Então, a gente tem que tentar melhorar isso para preparar essa paciente para uma gravidez, né? Seja natural ou tratamento. O tratamento. Essa má qualidade do óvulo, ela fica comprometida justamente por conta da inflamação que acontece ali no ovário? É isso que prejudica a qualidade do óvulo? São coisas microscópicas que a gente não consegue avaliar, né? Então, assim, às vezes tem paciente que não tem lesão no ovário. Então, o paciente não tem endometrioma, mas a qualidade do óvulo dela não é boa, porque ela tem a endometriose. A endometriose. Então, realmente, se você teve o diagnóstico, você está sujeito a ter, né, uma má qualidade. Tá, e quando a gente fala de adenomiose, também você percebe isso ou não? É só com a endometriose mesmo? A endometriose realmente é o fator mais de endométrio, né? De implantação desse embrião, né? São as glândulas do endométrio, né? A parte glandular da camada interna do útero, que é o endométrio, se espalhando para o músculo do útero, que é o miométrio. Então, aquilo ali dá toda aquela cólica da adenomiose, aumento do fluxo, né? Infertilidade. Pode dar, né, gente? Pode não dar também. Perfeito. E qual que é quando você trabalha exclusivamente com isso, né, com a reprodução humana? Você trabalha, da onde que você é, doutora? Sou de Natal. Natal, que legal. Que Você legal. é de... Eu sou de Londrina, no Paraná. Sim, eu sou de Natal. Já estou aqui há um tempo, já há 7 anos. Que legal. Não, eu vejo com essa questão, principalmente desde o ano passado, com a questão da pandemia, né? Que nos possibilitou tanto o CRM quanto o CRN, nos possibilitou a questão das consultas online, né? Então, muitas pessoas que não tinham, às vezes, especialistas nas suas cidades, hoje podem fazer uma consulta online. Você faz consulta online? Faço sim. Que legal. Podem fazer uma consulta online, podem, né, ter acesso a outros profissionais que elas não tinham antes. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Esse momento que a gente está vivendo, né? A pandemia, por um lado, foi bom para isso, né? A gente conseguiu... E também a gente conseguiu se concentrar mais, né, Ana? Acho que a gente ficou mais em casa. Sim. Tem tanta gente tentando realmente melhorar a qualidade de vida, né? É muito importante. Muito importante. Sim. Né? Eu acho que vocês, nutricionistas, vocês têm um papel, assim, fundamental nisso, né? As minhas pacientes aqui, todas têm acompanhamento com nutricionista. A gente tem várias aqui em Natal também. E agora já tenho você para indicar online. É muito importante, assim, a gente vê a diferença de uma paciente bem suplementada, né? Uma paciente com bons hábitos de vida, com sono reparador, como melhora a chance de gravidez, melhora a endometriose. A endometriose é inflamatória, gente. Então, tudo que for inflamatório vai piorar, né? Perfeito. E assim, vamos tentar falar na prática, porque eu acho que isso é saindo agora um pouquinho da questão da endometriose, falando um pouco mais da fertilização in vitro, que é a sua experiência, né? Então, uma mulher, vou dar um exemplo, se eu decidi que eu quero fazer fertilização in vitro, quais são os passos que essa mulher tem que dar? A primeira coisa é marcar uma consulta com você, e aí a partir disso você vai pedir, explica um pouquinho do processo, quanto tempo demora, como que é o processo para as pessoas, para as meninas saberem, assim, como acontece o processo. Vitro, gente, é um tipo de tratamento, né? Tratamento de alta complexidade, que a gente chama.
eu tô falando da fertilização, mas assim, a gente da reprodução, a gente não faz só fertilização, tá? A gente faz também inseminação, que é uma coisa mais Uhum. simples. A gente faz investigação de infertilidade. Então, muitas vezes você não precisa ir para fertilização. A gente Uhum. vai investigar. Então, assim, a minha primeira consulta, por exemplo, é uma consulta de 1 hora. Então, eu Uhum. vou investigar tudo naquele casal. Então, às vezes o casal não está sabendo o período fértil dele, né? Então, por que que eu tenho tanta gravidez? Até tem uma Nana está aqui assistindo a live. Nana, ela faz parte de um grupo que é o Picadinhas do Amor aqui no Rio Grande do Norte. São mulheres que se juntaram contra a trombofilia. Então, elas ajudam outras mulheres com diagnóstico de Que trombofilia, legal. doação de medicação. E aí, Nana acabou de falar que ela falou aqui no grupo, na live, entrou na sala da doutora Maria Luísa e engravidou. Por que que tanta gente engravida fazendo só uma ultrassom de controle de ovulação? Porque muitas vezes esse casal não conhece o seu período fértil. Sim. Né? Então, quando a gente está tentando, quando a gente está namorando para engravidar, você só quer ter relação no período fértil. É, E aí, exatamente. no período fértil, tchau, não quer nem saber do marido, vá-se embora. E às vezes você ainda não ovulou, né? Então, assim, Uhum. precisa conhecer o período fértil. Então, primeira consulta, você tem que falar sobre isso, o período fértil, como é que se identifica o período fértil. A gente tem vários sinais de ovulação, né? Então, ver se esse casal está em sintonia. Como é que está a alimentação dessa mulher? Como é que está a alimentação desse homem? Será que eles estão dormindo bem? Estão acordando descansados? Fazem a higiene do sono? Tudo isso tem que ser falado para esse casal, porque tudo isso vai melhorar a fertilidade deles, né? E aí Uhum. a gente vai pedir todos os exames, exames específicos, de acordo com cada casal. Então, nunca que uma paciente minha vai ter o mesmo exame de outra paciente. Cada paciente tem uma indicação diferente, né? A gente não vai pedir todos os exames para todo mundo. E aí, no retorno, quando a gente tem o diagnóstico, então a gente vai diagnosticar qual é a causa daquela infertilidade, né? Uhum. É um fator tubário, é um fator ovariano, é endometriose, é ovário policístico, é um fator masculino, é um fator masculino leve, é um fator masculino grave. Então, a gente tem que guiar aquele casal e vai dar o tratamento. Então, a fertilização in vitro, quando ela é indicada, ela inicia-se sempre com a menstruação, tá? Então, assim, menstruou, a gente vai iniciar esse tratamento. Então, eu faço toda a parte, faço todas as ultras, faço todo o acompanhamento, faço a captação dos óvulos. Então, durante uns Ah, 10 dias, mais ou menos, essa mulher fica usando as medicações, que são medicações injetáveis, né? Para que uhum. os óvulos cresçam, né? Então, a gente Uhum. fica acompanhando esse crescimento folicular dos ovários, tudo através da ultrassom. E aí, quando os ovários estão no tamanho ideal, os óvulos já estão no tamanho certo, a gente marca a captação dos óvulos, a aspiração folicular. E aí é um procedimentozinho feito com anestesia, a gente vai retirar aqueles óvulos. No laboratório, a gente vai juntar cada óvulo junto com cada espermatozoide, né? E isso vai formar embriões, tá? E aí os embriões vão ser acompanhados durante 5 dias no laboratório. O casal vai recebendo fotos dos seus embriões. Como é que estão seus embriões? Como é que está evoluindo? Tinha que ter tantas células, não tem? Tem tanta fragmentação? E aí, quando os embriões estão no estágio avançado, que é de blastocisto, um estágio mais avançado do embrião, ou eles vão para o útero da mulher já prontinhos, né? Ou eles vão ser Uhum. congelados, serem transferidos depois, ou eles podem ser feitos, a gente pode fazer um estudo genético desses embriões, para fazer o estudo, para saber se esses embriões são ou não alterados. E aí tem Uhum. vários recursos, né, que a gente pode usar na fertilização. A fertilização é rápida, ela dura no É máximo rápida, né? Uhum. super rápida. O mais demorado, eu acho, é decidir, sabe, Ana? É realmente partir. Porque não é como comprar um vestido, né? Não é assim, você entra na loja, comprou um vestido e sai. Não. A fertilização, Sim. realmente, você tem que conversar sobre isso, saber a porcentagem de erro, de acerto, tem que ter, Uhum. né? Uhum. Quando você decide mesmo, é rápido. O tratamento, ele dura em torno de 15 dias e é isso. E aí, esse blastocisto, né? O blastocisto já é um embrião, né? Isso. Ele fica. Digamos que essa mulher não vai fazer a transferência no mesmo ciclo, né? Esse embrião vai ficar Sim. congelado, e aí existe também uma nova preparação para poder preparar o endométrio. É a segunda etapa, Isso. digamos assim. Isso, preparo endometrial. Então, Hum. existe vários tipos de preparo, né? Existe o ciclo natural, a gente pode deixar aquela mulher
no ciclo natural e transferir no momento que ela estaria recebendo o embrião, caso ela engravidasse naquele ciclo. A gente pode fazer o preparo com os hormônios, né? Então, existem vários tipos de preparo. Hoje em dia, a gente tem vários exames também. Que a gente pode fazer exame genético, exame de microbiota do endométrio para avaliar várias coisas, tudo para tentar aumentar a chance de gravidez dessa mulher, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue usar aí. Perfeito. E aí, como que você observa a taxa de sucesso? O nutricionista também entra bem nessa parte do preparo, também é super importante a alimentação, né? Então a gente tem várias dicas de chás de alimentação que podem melhorar esse endométrio para receber embrião, que já é uma nova fase, né? Eu digo que a fertilização tem duas fases, duas etapas. Tem a etapa do estímulo, que eu estou pensando só no ovário, estou tentando só com que aquele ovário fique com muito folículo, com muito óvulo. E a segunda fase é a fase da transferência do embrião, que eu estou pensando só naquele endométrio. Eu quero que aquele embrião tenha o melhor forninho, receba, esteja na melhor gramazinha para que ele fique ali. Então, são duas etapas. Sim. Quando a gente fala, vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Tenho 36 anos. Quando a gente fala de uma mulher com 36 anos, né, com um tempo aí interessante já de fertilidade e com uma reserva ovariana relativamente boa, nessa captação de óvulos, se vocês têm alguns parâmetros para saber se essa estimulação foi boa. Quantos óvulos captados você considera assim interessante para poder conseguir os blastocistos? Então, não é o que eu considero, é o consenso. Então, O consenso. Que é reserva, tá, gente? Baixa quantidade de óvulos, baixa quantidade de folículos. Abaixo de 6. Então, abaixo de 6 é uma baixa reserva. De 6 a 8 está ali no meio do caminho. Então, acima de 8 é uma reserva normal. Consenso. A gente sempre quer acima de 10. Por quê? Porque é um funil, tá? Você tem uma quantidade de folículos, você não vai ter... digamos que você tem 10 folículos, a sua contagem. Você não vai ter 10 óvulos, né? Porque nem todos vão crescer, nem todos têm óvulo dentro. Então, a taxa mais ou menos de óvulo, da quantidade de folículos, é em torno de 75% a 90%. Então, de 10 folículos, você vai ter ali entre 8 e 9 óvulos. Então, você já baixou um pouquinho. Os óvulos foram maduros, também tem isso. Tem os óvulos M2, né, que são os maduros, e tem os imaturos. Então, a gente conta o maduro, que é o que a gente injeta, né? E todos os óvulos injetados, quantos viraram embrião, né? Então, tem a taxa de fertilização, que a endometriose mexe muito nessa taxa. Então, é aquela mulher que às vezes ela tem até uma boa reserva. Então, eu tenho 10 óvulos, mas só 5 viraram embrião. Só 5. A endometriose entra aí também. Tá? Para você dizer que é uma boa chance, a gente considera acima de 8. Acima de 8 óvulos. A partir de 8 óvulos é um bom número de óvulos, né? Mas acima de 6, você já tem uma boa chance. Tanto que mulheres doadoras de óvulo, que a gente tem hoje em dia, né? Existem mulheres que podem doar, que querem doar. Para elas doarem, elas precisam ter no mínimo 12 óvulos. Isso é uma regra. Então, você ter no mínimo 12 óvulos, você pode doar 6 e ficar com 6. Porque se considera que 6 óvulos é uma chance real que você está tendo, né? E aí, até acho que tá interessante a gente comentar sobre isso. Não sei se na sua clínica vocês fazem isso, mas estava lendo, existe também o tratamento de baixo custo para as pacientes que não têm condições mediante a comprovação de renda. Então, essa paciente, geralmente, que eu acho, se eu não me engano, é abaixo de 35 anos, me corrija se eu estiver errada, ela Agora, tem a oportunidade. era 35, agora está 37. 37, tá. Então, essa paciente abaixo de 37 anos, se ela fizer essa doação dos óvulos para a clínica, metade dos óvulos, ela consegue, muitas vezes a clínica custeia esse tratamento? Isso, aí depende muito de cada clínica, tá? Aqui na clínica a gente não consegue custear o tratamento inteiro, tá? Na verdade, no Brasil é proibido a comercialização de óvulos. Então, na hora que você dá uma fertilização para a mulher, para ela doar óvulos, é assim, na teoria você está meio que trocando, né? Então, assim, a gente não faz essa troca, mas para a paciente doadora, o custo é bem menor. Entendi. Uma forma de estimular pacientes a doarem, né? Claro, seguindo todas as regras do CFM, das nossas resoluções da sociedade e tudo. Então, a doação, ela, na maioria das vezes, é anônima. Agora liberou,
né? Agora a gente teve uma nova resolução que também pode ter doadora conhecida na família, né? Então, se o casal aceitar, você pode ter uma irmã, uma prima, uma tia, até quarto grau. Pode. Uhum. Então, Que são legal. que estão evoluindo e a gente está conseguindo ajudar mais pessoas, né? Na verdade, é muito Uhum. isso que pensa. A gente só quer ajudar quem precisa. Sim. Realmente a gente Realizar faz o sonho, né? isso. A gente faz muito doação compartilhada aqui, que é isso. Uma doa, a outra recebe. Né? Então, cada vez Que mais. legal. Que legal, muito bom. E qual é a taxa de sucesso que você percebe, falando exclusivamente de endometriose, né? Digamos que o único fator de fertilidade desse casal é a endometriose. Essa taxa, ela é igual à das outras pacientes? Qual é a taxa de sucesso assim, desde Praticamente igual. Na verdade, a taxa, o que determina é a idade. Uhum, Tem variações. Então, assim, tem mulheres, então, assim, digamos, uma mulher com 38 anos já tem uma taxa de sucesso, mas de repente a reserva dela é tão boa que ela consegue ter um resultado melhor do que outra de 35, né? Então, é muito uhum, individual. Quando a gente fala de taxa, eu sempre falo de um número geral, porque eu não vou conseguir avaliar se a sua, além da sua reserva, eu preciso saber a sua resposta é boa e a qualidade do seu óvulo é boa, né? Então, uhum, a gente sempre tem que estar preparado para que o meio do caminho pode ter essas coisas, né? Pode não ter uma boa qualidade, pode não ter uma boa taxa de fertilização. Mas, assim, uma fertilização in vitro no Brasil, ela varia de 30 a 60% de chance de sucesso, tá? Então, isso vai depender muito da idade, do fator de infertilidade. Então, em geral, a endometriose, ela tem a mesma taxa, né? Porque a fertilização uhum, corrige muita coisa. uhum. Então, assim, Entendi. a melhor taxa de gravidez de uma fertilização é com biópsia de embrião, né? Que é quando você Uhum, pega tudo genético daquele embrião, não é indicado para todo mundo, né? É indicado principalmente nas mulheres acima de 37 anos, a partir de 35 já se pode fazer. E uhum, aí consegue saber se aquele embrião ele é mal formado ou não. Então isso melhora muito a taxa de gravidez. uhum. É bem Per- indicado, né? Tudo Perfeito. tem que ter indicação. A gente não Sim, indica para todo mundo e nem sim. tudo é benefício para todo mundo. Uhum. Fazer o tratamento individualizado mesmo, né? Esse é o grande segredo do sucesso da reprodução, é isso. E não desistir, né? Que a gente percebe que muitas vezes não é de primeira. Eu que agora tenho acompanhado cada vez mais esse universo da fertilização, né? Eu vejo que os médicos contam muito a trajetória das pacientes e geralmente não é de primeira. Às vezes acontece de não ser de primeira. Então esse casal não desiste, vai para a segunda tentativa. Muitas vezes tem que ir para a terceira tentativa. O número de tentativas também aumenta a probabilidade de você ter um bebê em casa, né? Cumulativo, né? Então, quanto Uhum, mais tenta, maior a sua chance, né? uhum, Então, assim, uhum. eu já tive paciente que engravidou na 13ª FIV. Então, assim, e se essa mulher tivesse desistido, né? Então, Sim. tem que pensar nisso, né? Tem que querer muito, não pode desanimar. É muito normal que a gente desanime. Eu desanimo, né? Então, quando eu tenho um resultado ruim, eu sofro. Então, assim, Junto, né? imagina o casal, né? Eu sofro junto. Então, é muito dolorido, né? É muito doloroso. A fertilização é um processo que consome muito. Então, por Uhum, isso, estar preparado para o sim, para o não, né? Tem que uhum. ter forças para recomeçar. E aí a gente sempre tem que evoluir até. Em alguns pacientes a gente não tem para onde evoluir. Então, tem que ter também essa consciência, né? Que eu acho que é super difícil você ter a consciência de que a medicina já fez tudo que ela podia. Talvez a partir dali, talvez ela não consiga mais lhe ajudar tanto, talvez você pense em outras coisas, em outras alternativas, né? A gente também tem que pensar sobre isso. Sim, saber o limite, né? Até onde ir, né? Isso. Eu lembro de uma paciente minha que foi, inclusive, quando eu recomecei na área clínica, né? Que eu já sou formada há 10 anos, mas eu não atuava na área clínica. O que me fez voltar para a área clínica foi justamente eu ter descoberto a endometriose, ter aplicado em mim, né, os protocolos e tudo mais. Inclusive, eu estou fazendo uma semana só de conteúdos gratuitos sobre endometriose. Quem quiser se inscrever já começou, quem quiser se inscrever, o link está no meu perfil. Aquele link azul tem vários conteúdos, vou ter vários conteúdos a semana inteira, né? E eu Bacana. lembro. Hã? Parabéns. É muito, Parabéns. é Muito. muito bom. É. E eu lembro que todo esse processo é muito desgastante assim, para a mulher, né? Faz a gente ficar confusa, você não sabe para onde você vai e tudo mais. Então a gente precisa ter essa orientação, né, de profissionais que nos ajudem
para que a gente consiga percorrer o caminho, né? Esse é o objetivo, né? Tem que pegar na mão, né? Eu digo assim, você tem que pegar na mão e ir até o final. Porque, às vezes, quando a paciente cai, é que você precisa puxar ali. Então, assim, é complicado. Para a gente é muito difícil também, né? A gente se envolve muito. Então, assim, Uhum. mas é importantíssimo, né? É não desistir, né? Não desistir. Eu lembro dessa paciente que eu estava falando, que ela me procurou, ela já tinha feito 10 fertilizações. Então, assim, ela chegou muito abalada no consultório, muito, né, desesperada. E a gente, né, durante a consulta, foi uma consulta que durou bastante tempo. Eu lembro que eu investiguei bastante coisa, né, enfim, de alimentação, hábitos de vida e tudo mais. E ela nunca tinha sido orientada por por esse médico que fez esses 10 procedimentos nela a cuidar da alimentação. Então, ela me relatou assim que diversas vezes antes da transferência não, antes de de começar a captação dos óvulos, né? Ela não tinha cuidado nenhum com a alimentação. Então, ela continuava, por exemplo, consumindo muito bebida alcoólica, consumindo muito fast food, né? E o que acontecia com ela? Por isso que eu falo que ela foi um caso bem, bem complexo. Ela não conseguia, nenhum embrião, nenhum dos procedimentos que ela fez chegavam a blastocisto. Essas 10 vezes que ela fez o procedimento de captação de óvulos e fazer a fertilização com o espermatozoide, nunca evoluiu ao dia 5, né? Que é o blastocisto. Isso. E aí foi aí que a gente começou o tratamento com alimentação, com suplementação, e aí ela tentou mais uma vez. Ela conseguiu um único blastocisto. Foi a primeira vez na vida dela que chegou no dia 5 o blastocisto. E na época, podia fazer como que é o nome? Para você ver a sexagem. Na biópsia você vê o sexo. Mas agora pode. Agora não tá mais permitido, né? E eu lembro que ela me ligou assim, emocionada. Ela falou assim, Ana, a gente conseguiu o blastocisto, a gente fez a biópsia, é uma menina. Mas ela falou assim, agora eu quero mais 3 meses com você pra gente poder ajustar tudo de novo, fazer esse preparo. Ela ficou com muito medo de fazer a transferência imediatamente, assim, sabe? Então ela precisou ficou lá congeladinho, bonitinho. Já tinha nome e tudo, a menina, a Helena. E aí ela fez mais esses 3 meses de preparo. E aí conseguiu a tão sonhada gravidez dela. Foi assim um caso emocionante, sabe? Emocionante. Mas foram mais de 3 anos de tratamento, muito dinheiro investido, muita energia investida e finalmente ela conseguiu. Então ela não desistiu, né? Não desistiu. E assim, você é tudo na vida dela, né? Você pegou na mão. Sim. É muito. Gente, não dá para ir para uma fertilização sem suplementar. Não dá. Hoje em dia, a gente sabe todos os benefícios da suplementação. Não dá. Não dá para você ir tomando 10 litros de café por dia. Então, assim, tem coisas que você tem que se programar, né? Então, a gente tem que perguntar se essa paciente, ela toma café? Quanto de café você toma? Né? Então, às vezes, a própria pessoa não conhece nem o próprio corpo, né? Para poder se preparar para isso. Então, é muito importante. Hoje em dia, a gente tem chás naturais que melhoram reserva, melhoram o preparo endometrial. Então, é impressionante. Sim. Claro que não é só isso, tá, gente? Quando eu falo isso, tem gente que... eu vou tomar esse chá e vou engravidar amanhã. Acho que é milagroso, né? Um conjunto de coisas, né? Mas é o caminho, né? Você tem que estar no caminho correto. E tudo isso é fantástico, porque alguns anos atrás, né, a gente sabe que a fertilização já tem aí 40 anos, né? Que foi o primeiro bebê foi feito de fertilização, mas antigamente a gente não tinha essas opções, né? Então hoje a gente tem que pensar que, apesar de ser difícil de passar por isso, porque é uma coisa constrangedora, que o casal não quer conversar, que é difícil de lidar, nós temos opções. Então tem a opção da fertilização, tem como melhorar bastante a qualidade desses óvulos, desse endométrio, com a alimentação, com a suplementação, com coisas simples, porque às vezes as pacientes pensam que é muito mirabolante, que é muito caro, e não é. Né? A gente consegue fazer esses ajustes na alimentação, na suplementação, de uma forma acessível que ela vai conseguir ter resultado. Muito importante, resultado bom. Você dormir, acordar descansado, você fazer higiene do sono, isso já melhora a sua fertilidade. Exercício físico, né? Então, exercício físico é basicamente obrigatório. Então, muito importante. Exatamente. É todo um conjunto, né? E aproveitar que nós temos hoje tanta informação de forma gratuita, né? No Instagram,
enfim, na internet como um todo, né? Tantos profissionais, eu vejo, né? Eu vejo cada vez mais Instagram de médicos, né? Assim, com maravilhosos, que colocam conteúdo de qualidade, informação com embasamento científico, tudo isso deixa a pessoa, quanto mais informação ela tem sobre o que acontece no corpo dela, melhor, né? Então ela consegue ter Isso um tem resultado. que ser, né? E outra coisa que eu acho muito importante da rede social, né? Você diz aí, você contou o seu caso, você contou o caso dessa sua paciente. Então, é muito importante você saber que outra pessoa passa pelo que você está passando, né? Uhum. Isso é fantástico, assim. Parabéns pela sua iniciativa, pelos seus vídeos, conteúdo gratuito. Então, isso, conhecimento é poder, gente. Quando você tem Exatamente. Eu gosto de falar isso também. Uhum. conhecimento, é poder. Não tenha dúvida disso. E isso muda a vida de um casal, de uma mulher, né? Parabéns mesmo. Obrigada, parabéns para você também, parabéns para nós, né? Parabéns para nós. Deixa Tá. eu dar uma olhada. Você quer complementar com mais alguma outra coisa, doutora? Que eu quero dar uma olhadinha nas perguntas aqui, Não, eu então. tô tendo um monte de perguntas querendo responder, mas veja aí. Não, essas que estão aqui no comentário, a gente não vai conseguir, a gente não consegue ficar prestando atenção, mas chegou algumas perguntinhas aqui na caixinha de perguntas, então eu vou priorizar essas, tá? Deixa eu escolher umas duas, três perguntinhas para gente escolher, para a gente responder. Então, aqui, ó, essa que eu achei interessante. Endometriose, antimuleriano baixo, primeira FIV negativo. Cirurgia para endo antes de colher óvulos ou depois? Tenho que tirar o ovário direito. Você chegou a comentar sobre isso, né? Depois. Uhum. Estimule, 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 guarde, 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 guarde embrião. Isso é a minha rotina é essa. Então, você tem que guardar embrião. Olha, eu tô com uma paciente agora, ela tem 41 anos. Ela fez a primeira FIV, teve 4 blastocistos, todos alterados, aneuploides. A gente ficou tentando estimular, ela não conseguia, bloqueei, parei de bloquear, mexi na alimentação, fiz tudo. Agora ela teve mais 5 blastocistos. Então, assim, ela vai juntar os embriões dela para ela se preparar para receber esse embrião. Então, se essa paciente Uhum. minha for operar metrioma enorme nos 2 ovários, ela perde os 2 ovários. Tá tudo Uhum. grudado, fazer. Ele entra, vai tirar tudo, né? E aí, quando que ela vai engravidar? Não consegue. Sim. Depende do Então, caso, mas se puder não operar antes da FIV, é o melhor caminho. uhum. Perfeito. Muito bom. Então, meninas, prestem atenção nisso, né? Quem está nesse impasse aí, né? Enfim, e como eu tenho lido muito sobre isso, sabe? Eu até dei esse conselho no meu Instagram, né? Em alguns stories que eu fiz. Que assim, hoje eu tô com 36 anos, não tenho filhos ainda. Se algum médico, quando eu tinha 30 anos, por exemplo, tivesse me falado sobre isso, sabe assim, que eu tivesse conhecimento sobre essa questão da preservação da fertilidade, muito possivelmente eu ia fazer o possível para ter pelo menos congelado os meus óvulos. Porque hoje poderia fazer um procedimento de fertilização com óvulos de 30 anos, que com Óbvio, certeza dá muita diferença, né? com certeza. Eu falo muito isso, eu pego menina nova que eu dou diagnóstico de endometriose, por acaso, assim, vai fazer uma transvaginal, quando eu vejo tem um endometrioma, ou então tem uma lesão retrouterina, eu já falo, olha, você tem uma doença que ela pode evoluir e que ela pode lhe dar dificuldade para engravidar. Já vá pensando sobre isso, se você quer engravidar. Se você não quiser engravidar agora, congele seus óvulos. Então, assim, esse é o meu conselho. Realmente não é todo Uhum. mundo que consegue, né? É um Sim, tratamento. sim. Mas se você puder, faça isso. Porque não é garantia, mas é uma chance a mais que você vai ter, né? Com certeza. Eu escutei uma vez de uma médica que eu sigo, que eu acompanho ela, a doutora Ludmila, ela é maravilhosa. Ela falou assim que o Ludmila, congelamento. Hã? que Ludmila. Ludmila Seco. Não, então é outra. Você quer... É de Londrina, Ludmila Seco de Londrina. E ela fala muito assim: o congelamento de óvulos é como se ela faz uma comparação com o seguro de carro. Então a gente, né, todo mundo que tem carro, seria interessante você fazer um seguro de carro, mas você não deseja usar esse seguro de carro. Você não deseja bater seu carro para acionar o seguro, né? O congelamento E é mais ou óvulo menos por aí. óvulo é uma célula diferente de embrião, tá? Então, quando a gente congela óvulo, você não usou, joga fora, não tem nenhum problema. Embrião Uhum. não, né? Todo mundo sabe que é uma vida, é um bebezinho. Óvulo Sim. congelou, usar, a gente descarta. Uhum. Perfeito. Então, Aqui a Gabriela fez várias perguntinhas aqui. Deixa eu escolher uma das perguntinhas
que ela mandou aqui, tá? Eu acho que essa aqui é interessante. A gente já falou sobre isso, mas só para a gente complementar. Com quantos meses de tentativas a mulher com endometriose precisa pensar na FIV? Olha, depende da sua idade e depende da sua reserva ovariana, tá? Então, se você tem endometriose, primeira coisa, avalie sua reserva ovariana. Faça um antimileriano, faça uma ultra para contagem de folículos antrais com especialista, né? Para a gente saber quantos folículos você tem, quanto é seu antimileriano. Se a sua reserva é boa e você tem menos de 35 anos, eu tentaria 1 ano. 1 ano. Uhum. Um ano. Agora, se você tem mais de 35 anos ou a sua reserva já é mais baixa, eu não demoraria muito para ir para uma fertilização. Porque cada vez mais vai diminuir sua chance até de uma fertilização. Uhum. Então, tem que sempre avaliar isso, né? Sim. Que é aquela coisa que a gente já comentou, né? Que a idade da mulher conta muito, né? Isso, a idade, ó. A idade é o fator mais importante na chance que uma mulher tem de engravidar. Então, assim, ela Uhum. tem masculino, fator tubário, mas ela tem 25 anos, então a chance dela é ótima. Sim, Aí ela tem 40 anos, não tem endometriose, não tem fator masculino. Só porque ela tem 40 anos, a chance dela diminui muito. Então, sim, sim. a idade é o fator mais importante. Uhum. Ó, chegou essa outra pergunta aqui que eu acho que é interessante. Vai ser a última perguntinha aqui para a doutora responder. Eu não sei se vai conseguir falar valores exatos e também a gente sabe que existem valores específicos para cada região do país, né? Mas a Gabriela perguntou quanto custa o processo de FIV. Você consegue falar, fazer uma média, dar uma noção para as meninas? Consigo, olha, uma fertilização em média. Então, assim, vai depender qual a medicação você vai usar, se você vai congelar embrião, se não vai congelar, se você vai fazer biópsia de embrião ou não, enfim, se você... depende de várias coisas. Se é óvulo doado, se não é óvulo doado. Mas, em média, não posso nem falar valores, assim, em média, você gasta menos do que uma lipo. Pronto, digo isso. Ótimo. Então, Menos do que uma lipo. uhum, Mas, assim, é um valor alto, né? uhum. Realmente eu não consigo falar valores assim, mas é menos do que uma lipo. Sim, E lipo sim. tudo que tá fazendo. Então, assim, como você não pode falar aqui, o que eu oriento as meninas a fazerem? Quando a gente terminar a live, sigam a doutora Maria Luísa, entre em contato pelo Instagram dela, tem um link lá para vocês poderem receber as informações sobre consulta, agendamento, para vocês poderem ter mais detalhes, né, de como funciona tudo, né? Entre em contato, sigam ela, que vai valer a pena, né? Muito conteúdo muito bom, com muita qualidade e para vocês poderem ter mais detalhes sobre a fertilização in vitro. E lembrando que a gente está falando de um sonho, né? Eu sei que quando a gente fala de congelamento, de fertilização, a gente sabe que não é todo mundo que tem condições, mas hoje em dia, se você conseguir economizar um pouquinho aqui, outro ali, para realizar um sonho, tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. A gente gasta com tanta coisa, né? Exatamente, exatamente. Com certeza vale a pena. Com certeza Muito vale. bom, muito bom. Bom, eu não vou tomar muito seu tempo, a gente tinha combinado 1 hora, já está dando aqui quase 1 hora. As meninas elogiando muito você, imagino que são suas pacientes, suas seguidoras, muito legal ver esse reconhecimento, né? Esse Muito bacana. carinho. Olha, eu sou super agradecida, tá, Ana, pelo seu convite, por todo mundo aí que está assistindo e participando. Não deu para ver todo mundo aí as mensagens, né? Mas, assim, muito obrigada por participarem, pelo carinho, todo mundo. E, assim, eu fico bem à disposição, tá, Ana? Você viu que eu topei na hora, né? Você me chamou, já tô Sim, sim, aham. de 3, viu? Não tenho tempo pra nada. Mas, assim, eu adoro compartilhar conhecimento. Eu adoro falar sobre isso, assim. Que Eu tenho legal. uma luta, eu tenho duas grandes brigas. Eu tenho uma briga que é de reserva ovariana, então assim, a gente precisa falar para dosar reserva ovariana, avaliar a reserva ovariana. Porque nem todo mundo sabe sua reserva e de repente você pode ter uma reserva baixa, né? Uhum. Tem que orientar essa mulher. Então, os ginecologistas, recebeu a mulher de 35 anos e ainda não tem filho, você tem que falar sobre isso. Olha, você tem 35 anos, pode ser que a sua reserva já não seja boa, a sua qualidade de óvulo já não é tão boa. Então, eu tenho essa briga de reserva ovariana e tem uma briga da endometriose. Então, a gente precisa suspeitar de endometriose. Então, só de Sim. endometriose quem suspeita de endometriose, né? Uhum. Então, precisa investigar. Tem alguma queixa suspeita, tem que ir a fundo. Então,
Não adianta pedir uma ressonância com uma pessoa que não faz endometriose. Ela não vai ver endometriose, Sim. né? Ou então não vai pedir uma outra, como eu vejo muito. Você tem endometriose, eu peço uma transvaginal com Doppler. Transvaginal com Doppler não vê endometriose. Tá? Então precisa ser um exame específico. Precisa ser Específico. com preparo intestinal ou a ressonância com preparo intestinal. São os exames específicos. Tá? Uhum. E outra, você tem infertilidade, você não está conseguindo engravidar, investigue endometriose. Sim. 50% das pessoas vão ter. Então, muito importante, tá, gente? E falando da parte da alimentação, então, assim, o trabalho que a Ana faz, gente, é super importante. Então, assim, não adianta você ir para uma fertilização sem passar com um nutricionista que consiga lhe orientar dessa forma, né? E não é Uhum. qualquer nutricionista, né? Tem que ser um nutricionista que faça essa parte, que tenha... Assim, eu tenho certeza, Ana, que você é outra pessoa depois que você passou pelo diagnóstico, Com né? certeza, com certeza. Você com certeza consegue ajudar muito mais pessoas agora. Porque você passou por isso, você viveu isso. Então, eu também vivi a infertilidade. Poucas pessoas sabem, mas eu vivi. Então, eu sei o que é você passar pela infertilidade, né? Eu Uhum. sei como é sofrido. Então, você sabe como é passar pela endometriose, né? Sim. E Então, hoje você tem 3 filhos, né? é, Ai, que bênção. eu passei por... Maravilha. Então, assim, eu venci, né? Todo mundo pode vencer. Então, Uhum. você passou pela endometriose e você está vencendo, né? Uhum. Então, eu acho que isso lhe dá muita motivação, lhe dá brilho nos olhos para falar sobre isso e você poder ajudar quanto mais pessoas possível, né? Com Então, a gente tá certeza. aqui para isso, gente, só para ajudar, para compartilhar. E aí a gente tá, eu tô sempre por aqui, quem quiser me mandar direct, sempre que dá eu tô respondendo, às vezes não consigo responder todo mundo, mas Sim, sim. tá aí, né, Ana? Com certeza. Doutora, muito obrigada. Gostei muito da nossa live. Obrigada por ter aceitado o convite, né, de trazer informação. Eu sei o quanto o seu tempo é precioso, imagino, né, a correria que é, mas muito obrigada mesmo. Acho que foi muito esclarecedora a live, as meninas gostaram bastante. E vou reforçar novamente o convite para quem não se inscreveu ainda na Semana Livre da Endometriose, que a inscrição ainda dá tempo de você fazer. É só você clicar no link azul do perfil. Você vai ter acesso a 4 vídeos onde eu explico tudo sobre alimentação, como você fazer a suplementação para te ajudar a reduzir os seus sintomas de endometriose, cólicas menstruais, inchaço na barriga e ainda suplementação e alimentação para potencializar a fertilidade e aumentar a sua chance de ser mãe. Então não deixe de se inscrever, tá sendo muito legal, muitas inscritas, vai ser a semana inteira aí de lives e conteúdos, tá? Então muito obrigada, doutora. De Obrigada, verdade mesmo, gostei muito e a gente se vê numa próxima oportunidade. Vi. Um beijo, viu? Um Obrigada. grande Tchau, beijo para você. Sigam a doutora Maria Luísa, tá bom, meninas? Não deixem de seguir. minhas pacientes aí. Um beijo, doutora. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.